Então, agora nós vamos falar do tecido muscular. Então, algumas informações são importantes e vocês precisam anotar sobre o tecido muscular. Primeira informação, origem. Da onde esse tecido ele origina-se? De qual folheto embrionário? Mesoderme, o do meio. A mesoderme deu origem ao tecido conjuntivo e ao tecido muscular, ok? Vamos lá. Função do tecido muscular: contração, distensão, contração, distensão, ok? A principal célula do tecido muscular se chama de miócito, tá? O miócito tem as mesmas estruturas de uma célula comum: membrana plasmática, citoplasma, núcleo. Só que os nomes mudam. Por exemplo, o citoplasma se chama de sarcoplasma. Então, no sarcoplasma, que eu já sei que é o citoplasma, eu posso encontrar dois filamentos contráteis proteicos extremamente importantes. Anotem aí: actina e miosina. É o que proporciona a célula muscular, o miócito, realizar o processo de contração e distensão, graças a essas duas proteínas, actina e miosina, ok? Retículo sarcoplasmático é a mesma coisa que retículo endoplasmático, só que o retículo sarcoplasmático ele produz cálcio, e o cálcio é extremamente importante no processo de contração muscular. Então, o cálcio é produzido pelo retículo sarcoplasmático. O retículo sarcoplasmático auxilia a actina e a miosina oferecendo cálcio, porque é a actina e a miosina que proporcionam a contração muscular, ok? E temos a membrana plasmática, que é o sarcolema. Sarcolema é a mesma coisa que membrana plasmática, ok? Os terminhos estão anotados? Beleza mesmo? Então vamos agora para a classificação. O tecido muscular ele é classificado em estriado e liso, ok? Estriado e liso. Por que estriado? Porque as proteínas de actina e miosina estão desorganizadas. Aí ele é chamado de estriado. O liso é porque a proteína de actina e miosina estão todas organizadas, ok? Vamos lá. Estriado, ele pode ser um estriado esquelético, que é aquele tecido muscular que envolve quem? Os ossos. Vamos lá. Esse tecido que atua nos ossos tem células fusiformes, que eu vou mostrar já já para vocês o formato dessa célula. Ela é afiada nas extremidades, as duas pontas dela elas são afiladas, né? Mais finas. Células com vários núcleos. Por que vários núcleos? Porque é um sincício. E o que é um sincício? É um processo celular onde 3 ou mais células se juntam, pode ser duas, de duas em diante, se juntam, o citoplasma se funde, mas o núcleo não se funde. Então você vai ter uma célula única, porque os citoplasmas se juntaram, mas com vários núcleos. O nome desse processo é um sincício, ok? E o movimento desse músculo é um movimento rápido, porém voluntário. Eu controlo, ok? Movimentos rápidos, porém voluntários. Nós vamos ver agora o tecido muscular estriado cardíaco. Vamos aqui. Pronto. Foi. Agora nós vamos ver o tecido muscular estriado cardíaco, ok? Então vamos lá. O que você tem que saber sobre esse tecido? Primeiro, as células são anastomosadas, ou seja, elas se comunicam. Anastomosadas significa que há comunicação entre elas. E essa comunicação ocorre graças aos discos intercalares. Então, ó, uma célula a outra. Perceba que elas são anastomosadas, mas essa comunicação ocorre através dos discos intercalares. Por isso que elas podem ter 2 núcleos ou um núcleo, porque pode haver também transferência de núcleo por esses discos intercalares, entendeu? E o movimento do coração, como todo mundo sabe, é um movimento involuntário, porém rápido. Tecido muscular estriado esquelético,
Faz movimentos o quê? Voluntários e rápido. Cardíaco, involuntário, porém rápido. Ok? E para finalizar, nós vamos falar agora do tecido liso. Ele não possui estrias, porque as proteínas de actina e miosina estão totalmente organizadas, tá? São células arredondadas, cilíndricas, como eu falei que ia mostrar, ó, cilíndricas. Fusiforme tem as duas pontas afiadas, né? Elas são cilíndricas. Células com um único núcleo, então vamos corrigir aqui, eu botei 2, mas um núcleo só, está corrigido, ok? E fazem movimentos o que? Involuntários, porém lento. Professor, onde eu encontro esse tecido muscular liso? No estômago, no intestino. Todos nós sabemos que a gente não tem controle sobre esses órgãos, o funcionamento. E eles se movimentam, sim, só que de forma lenta, porque o tecido é um tecido liso, tecido muscular liso, de movimentos involuntários e lento, tá? Então, agora nós vamos falar do último tecido animal, ok? Esse tecido é o tecido nervoso. Então, algumas informações do tecido nervoso você precisa anotar. Primeiro, a origem dele, ectodérmica. Ele vem da ectoderme, ou seja, é o tecido mais externo, a ectoderme, ok? Depois, o que você tem que saber? Que existem dois tipos de célula. As células da glia, ou células anexas, e os neurônios. Quando a gente fala em tecido nervoso, a principal célula que vem à nossa mente é o tecido... Não, a luz balançou. Cara. Gente. Então, nós vamos ver agora o último tecido animal, ok? Então pronto? Nós vamos agora falar do tecido nervoso, beleza? Vamos lá. O tecido nervoso é de origem ectodérmica. Tá vendo aqui? Ectoderme é o tecido mais externo, ectoderme. Você também tem que saber que o tecido nervoso é composto por dois tipos de células. A primeira célula se chama de células anexas ou células da glia. O que você tem que saber? Essas células são 5 e elas têm funções bem definidas e bem importantes para o sistema nervoso e para o tecido nervoso. Vamos lá. Primeira célula são os astrócitos. Qual a função do astrócito? Preenchimento e suporte. Como assim suporte? Ele dá a nutrição para todos os tipos celulares, inclusive os neurônios. Depois nós temos as micróglias, que são células responsáveis por fazer a defesa. Se um invasor, um antígeno, entra no seu tecido nervoso ou no espaço do tecido nervoso, quem é que faz a defesa? A micróglia, tá? Oligodendrócitos são células que vão produzir a bainha de mielina, que a gente vai ver que é uma estrutura do neurônio. Só que fique atento, a bainha de mielina, essa camada lipídica, que o oligodendrócito produz, é a bainha de mielina do sistema nervoso central. Sistema nervoso central, encéfalo e medula, ok? E o sistema nervoso periférico, que são os nervos, quem é que produz a bainha de mielina daqueles neurônios? Células de Schwann. Células de Schwann produzem a bainha de mielina do sistema nervoso periférico, ok? E temos as células agora ependimárias. As células ependimárias têm o papel de fazer o preenchimento criado, no caso, do sistema nervoso central. No sistema nervoso central existem cavidades e essas cavidades são preenchidas por células ciliadas, células que possuem vários cílios, chamadas de células ependimárias. Essas células, junto com as demais, formam as células anexas ou células da glia, ok? Nós temos agora os neurônios. Vamos falar agora da principal célula do tecido nervoso. Função: conduzir impulsos nervosos. Essa é a principal função dos neurônios. É bom lembrar que para fazer essa transmissão do impulso nervoso, o neurônio conta com uma estrutura que a gente vê lá em citologia, em membrana plasmática, transporte, bomba de sódio e potássio. É um tipo de transporte ativo, onde isso é extremamente importante para a transmissão
dos impulsos nervosos que os neurônios tanto precisam realizar no seu processo de condução, né, desse impulso nervoso. A gente vai ver melhor agora a estrutura do neurônio. Vamos aqui. Então, o que nós vamos ver agora? A estrutura do neurônio, tá? Essa célula nervosa, ela é composta pelas seguintes partes. Nós temos os dendritos, que são essas projeções que partem do corpo celular ao pericárdio, onde está o núcleo. Depois eu tenho a cauda, que é o axônio, envolvido por essa camada de lipídio que eu comentei, que é a bainha de mielina, tá? E aqui eu tenho a terminação do neurônio. Perceba que o neurônio não se toca no outro. Esse espaço deixado entre um neurônio e outro se chama de fenda sináptica. E o que acontece? Esse neurônio libera substâncias químicas chamadas neurotransmissores. Esses neurotransmissores é que vão conduzir o impulso nervoso de um neurônio para o outro. Então, a transmissão do impulso nervoso de um neurônio para o outro ocorre por meio de neurotransmissores, que são substâncias químicas. O nome da passagem de informação de um neurônio para o outro se chama de sinapse, sinapse nervosa, que é a passagem de informação de um neurônio para o outro. O sentido do impulso é sempre do dendrito para a terminação do axônio, sempre, nunca ao contrário, sempre nesse sentido, ok? A gente diz em biologia que o sentido é ortodrômico, da cabeça para a cauda. Então, para cada situação que a gente vive, um neurotransmissor vai ser produzido. É ele que vai liberar, né, a passagem de informação de um neurônio para o outro. Esse espaço se chama de fenda sináptica e o nome da passagem de informação de um neurônio para o outro se chama de sinapse nervosa ou sinapse neuronal. Ok? Então finalizamos o sistema nervoso e até a próxima aula.